Meus cumprimentos a todos. Nós integramos a 9ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica de Porto, Portugal, com as contribuições a respeito das percepções dos professores sobre o conselho de classe, uma análise à luz da teoria do discurso sujeito coletivo. Como autores, Célio Moacir dos Santos integra hoje a turma de doutorado em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo, enquanto eu, Raiane Tótula, integro a turma de mestrado profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional, o Profigel, pelo polo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ambos atuam hoje como professores da Rede Estadual de Ensino de Educação do Espírito Santo. De modo geral, o Conselho de Classe hoje ele é encarado como um órgão colegiado, cujo objetivo é monitorar o processo de ensino-aprendizagem, no qual participam educadores, alunos, pedagogos e a própria gestão. Ele vai ocorrer de forma periódica, de modo que ele possibilite que os professores façam uma avaliação das suas estratégias e práticas avaliativas, bem como também do desempenho acadêmico dos estudantes, adotando, se necessário, abordagens diferentes daquelas inicialmente adotadas e promovendo adaptações de acordo com as necessidades do grupo, da turma. Nossa base, portanto, foi uma realização de um conselho de classe em uma escola estadual de educação na região norte do Espírito Santo, no qual o objetivo do estudo foi examinar o início das atividades do conselho de classe na escola e investigar as respostas dos educadores à seguinte indagação: qual é a sua interpretação sobre o papel do conselho de classe? Para analisar essas respostas, foi utilizada a teoria do discurso do sujeito coletivo, elaborada por Lefebvre, no final da década de 90, amparada na teoria da representação social. Essa teoria da representação social, por meio de passos metodológicos específicos, permite compreender quais seriam as representações, as compreensões, as crenças e valores de um determinado grupo de indivíduos frente a um tema específico. Nesse caso, um grupo de 18 professores foi questionado sobre qual é a interpretação deles a respeito do conselho de classe. A nossa base referencial para traçar a história do conselho de classe, especialmente no Brasil, foi Rocha e Dalben, por meio do qual foi possível perceber que há uma escassez de trabalhos que tratem da origem do conselho de classe no contexto brasileiro, mas Rocha vai trazer ali as suas contribuições, de modo que ele identifica a origem do conselho de classe no Brasil, com base em referências francesas por volta de 1945, oriundo da necessidade que o corpo pedagógico tinha de promover uma reunião que integrasse todas as áreas, visando um trabalho de modo coletivo, conjunto. Dalben, ele vai, por meio de suas análises, contribuir com a afirmação de que o conselho de classe se instituiu numa primeira instância como uma tentativa de sistematização um pouco mais abrangente. Desse modo, é possível que a gente faça uma distinção entre o conselho de classe, o conselho de orientação e o conselho departamental de orientação. O conselho de classe, portanto, vai se reunir de modo que faça parte dele, inicialmente, o grupo de professores, que visa discutir sobre um determinado grupo de alunos ou sobre uma classe específica, uma sala específica da unidade. O Conselho de Orientação vai incorporar medidas que devem ser adotadas por toda a instituição, portanto, vai envolver maiores grupos e um número significativo de turmas que compõem essa instituição, enquanto que o Conselho Departamental de Orientação vai abarcar todas as instituições na qual ele integra, né? na qual ele abarca, da qual elas fazem parte. No contexto histórico brasileiro, portanto, nós vamos ter alguns anos que vão ser cruciais para o entendimento do conselho de classe, ora com contribuições mais direcionadas, mais normativas e específicas, ora com contribuições um pouco mais abrangentes. De modo geral, o ano de 1964 ele vai ser importante porque há uma colaboração entre o Ministério da Educação, o MEC, durante o período da ditadura militar no Brasil, e a United States Agency for International Development, na qual, dessa união, dessa colaboração, surgem algumas medidas, como o PREMEN, que é o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino, e a Lei 5.692 de 1971.
na qual fica clara o objetivo do Estado enquanto implementação de uma sistematização de modelo de avaliação adequado aos moldes capitalistas e industriais daquela época. Fica claro aqui que o objetivo da Lei 5.692 de 1971 era uma certa forma de adequar o processo de mensuração de resultados dos educandos, o que contraria uma necessidade inicial de organização do processo pedagógico e avaliativo, que era o que era esperado pelos educadores. No que se refere ao Estado do Espírito Santo, não há uma orientação específica ou uma classificação específica, uma determinação do que seria o conselho de classe, mas o que a gente percebe aqui em 1989, na Constituição Estadual, em seu artigo 170, abre-se espaço para a interpretação da necessidade do conselho de classe, porque fica clara a participação da comunidade no processo educacional, evidencia-se a necessidade e a importância dessa participação no processo educativo. Em 1996, a nível nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de número 9394/96, em seu artigo 14, já começa a dar os primeiros passos mais significativos e orientadores, no sentido de que ela entende o Conselho de Classe como um dos principais órgãos que devem ser propostos dentro da unidade de ensino, a fim de compor todo o processo educativo, todo o processo de ensino-aprendizagem. Além de entender que o conselho de classe é um componente crucial no desenvolvimento da gestão democrática dentro do país. O Estado de São Paulo avança em 1998 com o parecer do Conselho Estadual de Educação de número 67, em seu artigo 21, no qual ficam especificadas o que seria o conselho de classe, fica especificado qual seria a sua composição, quais seriam suas atribuições no sentido mais direcionado. No Espírito Santo, isso fica mais evidente no ano de 2009, com o Regimento Comum das Escolas Estaduais de Ensino, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação nesse mesmo ano, no qual aí sim ficam claras as atribuições, as composições e a importância que o Conselho de Classe assume dentro do sistema de ensino do Estado do Espírito Santo. Em 2014, a resolução do Conselho Estadual de Educação de número 3.777, ela volta a evidenciar o conselho de classe, mas de modo menos diretivo, mais abrangente, focando em aspectos cruciais como o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, e apenas informa que o conselho de classe deve ser efetivado de maneira periódica, mas sem orientações mais abrangentes. De modo geral, então, o que nós vamos perceber é que o conselho de classe no Brasil ele vai refletir uma trajetória marcada por mudanças de enfoques e diretrizes, assim como vai adotar uma abordagem mais pragmática orientada para o mercado de trabalho, enquanto que as diretrizes do Estado do Espírito Santo elas vão variar na sua clareza, nas suas diretrizes, ora mais específicas, ora fornecendo direcionamentos mais gerais. Segundo Rocha, o que se observa atualmente no conselho de classe, muitas vezes, é a adoção de uma abordagem mais punitiva, distribuindo julgamentos em vez de cumprir sua função inicial, que era de organização do sistema avaliativo e das abordagens avaliativas adotadas pelo grupo de professores, visando inclusive a participação dos estudantes nesse processo. Ainda segundo Rocha, numa outra perspectiva, o conselho de classe reúne os professores de uma turma para avaliar o processo, sim, dos estudantes, o seu progresso como um todo, proporcionando uma compreensão mais aprofundada de cada aluno e promovendo a integração de todos os envolvidos na escola. Segundo Souza, o conselho de classe, portanto, ele deve criar uma oportunidade para o debate sobre o desempenho dos estudantes em um ambiente de discussão que seja coletivo, com a colaboração de todos os membros da comunidade escolar. Essa abordagem ela vai propor novos caminhos, propõe buscar romper com as finalidades meramente classificatórias e seletivas que, porventura, tenham caracterizado ou ainda caracterizam esse processo. Nesse sentido, observando e analisando as concepções sobre o tema conselho de classe, baseado nesses autores, pensou-se na realização de um momento de intervenção com uma estratégia de unificação de diálogo, na qual participaram 18 professores e que responderam a seguinte pergunta: qual é a sua interpretação sobre o papel do conselho de classe?
O propósito dessa instância foi promover o intercâmbio entre os professores e entender como que se evidencia o discurso por detrás do conselho de classe. Assim, a opção pela teoria do discurso do sujeito coletivo, ela vai se constituir enquanto um espaço metodológico por meio do qual se dá voz aos indivíduos que praticam a fala e por meio dessa fala, que são falas individuais, quando agrupadas e sistematizadas, elas propiciam que o pesquisador ele consiga gerar um discurso coletivo que vai expressar essas visões, esses valores e essas representações que fazem parte do grupo. Então, através das análises das falas individuais e dos processos metodológicos que vão envolver a identificação de expressão de chaves, por fim, as ancoragens realizadas e as representações sociais, é possível entender como que esse discurso se classifica ou quais são os discursos presentes dentro desse grupo. De modo geral, nessa análise, as ideias centrais do discurso do sujeito coletivo identificadas foram três. A ideia de aprimoramento do ensino em práticas coletivas, a ideia da oportunidade de formação e compartilhamento de ideias e de momento, né, de planejamento e de reajuste pedagógico. Então, por exemplo, na primeira classificação, o conselho de classe é um espaço fundamental para aprimorar o ensino, espaço de aprimoramento. No segundo, é um processo de aprendizagem, capacitação e troca de informações. No terceiro, ele evidencia que é uma oportunidade de planejar e ajustar as abordagens pedagógicas. De modo geral, a análise das respostas dos professores, aliada à teoria do discurso do sujeito coletivo, propiciou uma visão mais aprofundada de como os professores encaram o conselho de classe, e evidenciando que a sua questão vai além do seu aspecto burocrático. É fundamental que os professores eles reavaliem suas abordagens, os seus métodos de ensino, considerando o percurso de todo o processo avaliativo, e que para esses professores, o conselho de classe ele pode ser um espaço mais eficaz para discussões amplas sobre educação e suas práticas pedagógicas, sempre com o objetivo de aprimorar a pedagogia. Nossas referências estão aqui para consulta, verificação, e nós nos colocamos à disposição por meio dos nossos e-mails para qualquer dúvida, qualquer direcionamento, para qualquer comentário, e agradecemos esse espaço para discussão e apresentação da nossa proposta.